Flamengo é o campeão virtual da Taça Guanabara. Mas o que significa um campeão virtual? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta com a gente que eu já te conto logo depois da vinheta do Papo Tirubu. Nesse domingo, 25 de fevereiro de 2024, o Flamengo derrotou o Fluminense pela Taça Guanabara, fazendo com que o Flamengo ficasse 3 pontos à frente do Fluminense aqui nessa tabela. Mas o que realmente importa nesse momento é o seguinte: falta uma rodada para acabar o Campeonato Carioca. Na verdade, a Taça Guanabara, porque os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Estou explicando isso porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo e a regra do Campeonato Carioca muda quase todo ano. Mas vamos lá. O fato do Flamengo estar 3 pontos à frente do Fluminense, faltando uma rodada, significa que o Flamengo ainda não é o campeão matemático da Taça Guanabara, que é disputado em pontos corridos. Quem termina em primeiro na tabela se classifica assim como quem termina em quarto, mas o primeiro colocado é o campeão e ganha troféu, inclusive. Sempre ganhou. Só não ganha premiação porque ultimamente nem o campeão do Campeonato Carioca está ganhando premiação. Mas enfim, o que é o campeão virtual então? Bom, o campeão virtual é porque é praticamente impossível o Fluminense conseguir reverter. Mas como assim, Marcos? Por que é impossível o Fluminense reverter? Faltam 3 pontos por causa de uma coisinha chamada saldo de gol. O saldo de gol é o critério que vai definir o campeão, caso o Flamengo perca na última rodada e o Fluminense ganhe. Mas aí entram alguns elementos para complicar um pouquinho o título do Fluminense. É o seguinte: o Flamengo, na última rodada da Taça Guanabara, vai enfrentar o Madureira, um time pequeno do Rio de Janeiro. E o Flamengo vai ter que perder para o Madureira para o Fluminense ser campeão. Caso o Fluminense vença, o Botafogo, que é um time grande do Rio de Janeiro, um rival do Fluminense, que não vai facilitar. Pelo menos é um adversário mais difícil do que o Madureira. Outro detalhe é o seguinte: nesse meio, o Fluminense joga contra a LDU, o jogo de volta da Recopa, uma decisão. E logo depois encara o Botafogo. O time vai estar um pouquinho cansado, né? Muita decisão seguida. Mas, ainda assim, é possível o Fluminense vencer o Botafogo e o Flamengo perder para o Madureira. Isso é futebol, qualquer coisa pode acontecer. Mas por que então se torna praticamente impossível ao ponto da gente dizer que o Flamengo já é o campeão virtual da Taça Guanabara de 2024? Porque simplesmente, meus amigos, com a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2-0 nesse domingo, agora o saldo de gol do Flamengo é simplesmente de 19, enquanto do Fluminense é de 8. Isso significa que 11 gols de saldo separam o Flamengo de Fluminense. O Flamengo até esse momento na Taça Guanabara sofreu apenas um gol e marcou 20. Esse único gol que o Flamengo sofreu não foi do Vasco, não foi do Fluminense e não foi do Botafogo, não foi em clássico. Foi contra o Nova Iguaçu, enquanto o time profissional do Flamengo fazia pré-temporada nos Estados Unidos. E o que aconteceu? O Flamengo ainda empatou com o Nova Iguaçu em 1-1. Então o Flamengo não só está invicto, como o único gol sofrido pelo Flamengo nesse campeonato foi pelo time sub-20. O time profissional não sofreu um gol em 9 partidas. Beleza, o time profissional do Flamengo pode vir a sofrer um gol do Madureira e perder por 1-0, ou 2-1, ou 3-2, caso o Madureira consiga a proeza de fazer 3 gols numa defesa que não sofreu um gol ainda. Até aí, tudo bem. A questão é que, se o Flamengo perde por um gol de diferença do Madureira, o Fluminense vai ter que ganhar do Botafogo por 10 gols de diferença. 10. Seria algo histórico. Nunca aconteceu uma vitória por 10 gols de diferença em qualquer clássico no Rio de Janeiro. Por aí, a gente já vê a impossibilidade. E aí você pode estar pensando: mas Marcos, pode acontecer do Flamengo perder por mais gols de diferença? Pode, mas vamos lá. Se o Flamengo perde por 5-0 do Madureira, e se você entende um pouquinho de futebol, com as estatísticas que eu te passei agora, você já vai saber que é quase impossível o Flamengo perder por 5-0 do Madureira. O Flamengo eventualmente faria algum gol e não levaria esse caminhão de gols do Madureira, nem se eles tivessem a começa Cristiano Ronaldo no elenco, porque ainda teria outros 9 jogadores em campo que não são do mesmo nível do Flamengo, com todo respeito ao Madureira. Mas se o Flamengo sofre esse 5-0 do Madureira, o Fluminense ainda teria que fazer 6-0 no Botafogo. E aí tem um detalhe extra: o Botafogo é o 5º colocado e ele está disputando vaga na semifinal com o Vasco. Isso significa que se o Vasco perder a última rodada e o Botafogo vencer,
é o Botafogo que é o quarto classificado e não o Vasco. Então o Botafogo vai jogar a vida no Campeonato Carioca para não dar outro vexame, porque ano passado o Botafogo foi o quinto colocado e esse ano, se ele não ganha e o Vasco perde, ele vai ser o quinto colocado de novo. Isso pode acontecer com qualquer time em pontos corridos e se dá a expressão campeão virtual, porque ele não é o campeão natural ou campeão matemático ainda. Vocês entenderam? É simplesmente uma questão de tempo até decretar que o Flamengo é o campeão. Mas todo mundo já sabe que o Flamengo é o campeão da Taça Guanabara. Tá, mas o que vale a Taça Guanabara? Bom, já falei, um troféu e mais nada. Porque o Campeonato Carioca de verdade é decidido depois que a Taça Guanabara acaba. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui, se inscreve no canal, compartilha para mais rubro-negros, para o Papo de Urubu seguir crescendo, a gente precisa do apoio de vocês. Compartilha também com aquele teu amigo que gosta de saber de futebol independente do time, porque o papo tá dado e eu fui.